depois de virar o mundo de cabeça para baixo, figurar por 2 anos na lista de best-sellers do The New York Times e vender mais de 4 milhões de cópias, os autores do fenômeno Freakonomics estão de volta, agora ainda mais provocativos, ousados e surpreendentes. Escute esta obra muito interessante e compre o livro. Super Freakonomics, de Steven Levitt e Stephen J. Dubner. Produção Scriptório. Introdução. Adicionando excentricidade, freak, a economia, economics, freakonomics. Muitas das decisões da vida são difíceis. Que tipo de carreira seguir? Será que sua mãe idosa e doente deve ir para um asilo? Você e a esposa já têm 2 filhos. Vale a pena ter mais um? Essas decisões são árduas por muitos motivos. Para começar, o cacife é alto. A incerteza também é grande. Acima de tudo, decisões desse tipo são raras, ou seja, não se tem muita prática em relação a elas. Provavelmente você é muito experiente em fazer compras no supermercado, pois se trata de algo bastante frequente. Mas sem dúvida, comprar a primeira casa é outra coisa totalmente diferente. No entanto, outras decisões são realmente muito fáceis. Imagine-se numa festa na casa de um amigo. Ele mora a mais ou menos 1 milha de distância de sua casa, pouco mais de 1.600 metros. Você se divertiu muito, talvez por ter bebido 4 taças de vinho. Agora a festa acabou. Ao desfrutar sua última taça, você procura as chaves do carro. De repente você se dá conta de que voltar de carro é má ideia. Você não está em condições de dirigir. Nas últimas décadas, convenceram-nos insistentemente dos riscos de conduzir veículos sob a influência de álcool. A probabilidade de um motorista alcoolizado provocar acidentes é 13 vezes mais alta que a de um motorista sóbrio. No entanto, muita gente ainda dirige bêbada. Nos Estados Unidos, mais de 30% de todos os acidentes fatais envolvem ao menos um motorista sob efeito de álcool. Tarde da noite, quando a ingestão de bebidas alcoólicas é maior, essa proporção sobe para quase 60%. Lá de cada 140 milhas, percorre-se uma delas embriagado. Ou seja, os americanos dirigem bêbados 21 bilhões de milhas por ano. Por que tantas pessoas sentam no banco do motorista depois de beber? Provavelmente porque, e essa talvez seja a estatística mais inquietante, poucas vezes se pegam motoristas bêbados. Ocorre apenas uma prisão a cada 27 mil milhas percorridas por bêbados. Isso significa que se pode rodar por todos os Estados Unidos, de costa a costa, voltar e depois fazer o percurso de ida e volta 3 vezes, entornando latas de cerveja o tempo todo, até que um policial o mande parar no acostamento. Como ocorre com a maioria dos maus comportamentos, seria possível eliminar de todo a prática de dirigir embriagado, caso se adotassem incentivos bastante poderosos, blitz frequentes, ao acaso, em que se prenderiam na hora e no lugar, sem concessões, os condutores em estado etílico. Porém, nossa sociedade provavelmente não tem apetite para tanto. Enquanto isso, de volta à casa de seu amigo. Você tomou o que parece ser a decisão mais correta da história.
Em vez de voltar dirigindo para casa, você retorna a pé. Afinal, é pouco mais de 1 quilômetro. Você procura seu amigo, agradece pela festa e fala de seu plano. E ele aplaude empolgado sua sábia decisão. Mas será que você realmente demonstrou tanta sabedoria? Todos sabemos que dirigir depois de beber é terrivelmente arriscado. Mas e quanto a caminhar bêbado? Será que a decisão é mesmo tão fácil? Vejamos alguns números. A cada ano, mais de 1.000 pedestres bêbados morrem em acidentes de trânsito. Saem das calçadas e se jogam diante de automóveis. Atravessam rodovias movimentadas como loucos. Deitam-se para descansar em estradas rurais. Em comparação com o número total de mortes em acidentes de trânsito relacionados com álcool, cerca de 13.000, a quantidade de pedestres bêbados que morreram em acidentes fatais é relativamente pequena. Porém, na hora de decidir entre dirigir e andar bêbado, o número total não é o mais importante. Eis a questão mais relevante. Por quilômetro percorrido, é mais perigoso dirigir bêbado ou caminhar bêbado? Em média, o americano anda cerca de meia milha por dia fora de casa ou do local de trabalho. Há cerca de 237 milhões de americanos com 16 anos ou mais. No todo, são 43 bilhões de milhas percorridas a pé a cada ano por pessoas com idade para dirigir veículos. Se assumirmos que 1 em cada 140 milhas são percorridas a pé por bêbados, a mesma proporção da milhagem por motoristas embriagados, os americanos caminham bêbados 307 milhas por ano. Calculando-se a probabilidade, conclui-se que, por milha, caminhar bêbado é 8 vezes mais letal que dirigir bêbado. Mas há uma advertência importante. O andarilho bêbado dificilmente machucará ou matará outras pessoas além de a si próprio. O mesmo não se pode afirmar do motorista bêbado. Nos acidentes fatais envolvendo álcool, 36% das vítimas são passageiros, pedestres ou outros motoristas. Entretanto, mesmo considerando as mortes desses inocentes, caminhar bêbado resulta em 5 vezes mais mortes por milha que dirigir bêbado. Portanto, ao deixar a festa do amigo, a decisão certa é inequívoca. Dirigir é mais seguro que andar. Evidentemente, seria ainda mais seguro beber menos ou chamar um táxi. Na próxima vez que você entornar 4 taças de vinho numa festa, talvez reflita de maneira diferente sobre a decisão de como voltar para casa. Ou, se você tiver bebido demais, quem sabe não será melhor chamar seu amigo para ajudá-lo a pensar, pois os amigos não deixam os amigos caminharem bêbados. Se você tivesse a escolha de nascer em qualquer lugar do mundo hoje, a Índia talvez não fosse a decisão mais sábia. Apesar do tão enaltecido progresso como estreante de peso na economia global, a Índia como um todo ainda continua dolorosamente pobre. A expectativa de vida e a taxa de alfabetização são baixas. A poluição e a corrupção são altas. Nas áreas rurais, onde moram mais de 2/3 dos indianos, nem a metade dos domicílios tem eletricidade. E apenas 1 em cada 4 casas tem vaso sanitário. Falta de sorte ainda maior é nascer mulher na Índia, pois muitos pais indianos expressam forte preferência por filhos do sexo masculino. Apenas 10% das famílias indianas com 2 filhos querem outro filho, enquanto quase 40% das famílias com 2 filhas querem tentar outra vez. Dar à luz um garoto é como abrir um plano de previdência privada.
ele será educado para tornar-se assalariado, capaz de cuidar dos pais na velhice. E quando chegar a hora, acender a pira fúnebre. Ao contrário, ter filha mulher é como transformar o fundo para a aposentadoria em fundo para o dote. Embora o sistema de dote esteja sendo combatido há muito tempo, ainda é muito comum os pais da noiva oferecerem ao noivo ou à sua família dinheiro, carros ou até imóveis. A família da noiva também deve pagar pela cerimônia matrimonial. A instituição filantrópica americana Smile Train, que faz cirurgias reparadoras de lábios leporinos em crianças pobres em todo o mundo, passou recentemente algum tempo em Chennai, Índia. Quando perguntaram a um morador da região quantos filhos ele tinha, o homem respondeu: 1. Depois soube-se que realmente ele tinha um filho, mas que também havia 5 filhas, as quais aparentemente não eram dignas de menção. A Smile Train também soube que as parteiras de Chennai, não raro, recebiam $2,50 para sufocar as meninas que nasciam com lábios leporinos. Em reação, fazendo bom uso dos incentivos, a instituição filantrópica passou a oferecer às parteiras nada menos que $10 por bebê portador de fissura lábio-palatal que elas levassem ao hospital local para cirurgia corretiva. As meninas são tão desvalorizadas na Índia que a população do país tem cerca de 35 milhões de mulheres a menos que homens. A maioria dessas mulheres faltantes, como as denomina o economista Amartya Sen, devem ter morrido, seja por meios indiretos, isto é, os pais as privaram de nutrição ou de atendimento médico, talvez em benefício de um irmão, seja por ação direta. A menina foi morta depois do nascimento pela parteira ou por um dos pais, ou, cada vez mais, por decisão pré-natal. Mesmo nas menores aldeias da Índia, onde a eletricidade é esporádica e água potável é rara, as mulheres grávidas podem pagar a um técnico para escanear seu ventre com um ultrassom e, se o feto for feminino, pagar pelo aborto. Nos anos recentes, na medida em que os abortos seletivos de sexo se tornaram mais comuns, a proporção entre homens e mulheres na Índia, assim como em outros países com discriminação sexual, como a China, tornou-se ainda mais enviesada. A garota indiana que alcança a idade adulta enfrenta desigualdades em cada esquina. Ela ainda ganha menos dinheiro que os homens, recebe assistência médica e educação de pior qualidade que a dos homens, e talvez esteja sujeita a atrocidades diárias. Em pesquisa nacional sobre saúde, 51% dos indianos afirmaram que bater na esposa se justifica em certas circunstâncias. Ainda mais surpreendente, 54% das mulheres concordaram se, por exemplo, a mulher queima o jantar ou sai de casa sem permissão. Mais de 100 mil jovens indianas morrem queimadas todos os anos, muitas delas em fogueiras de noivas ou em outras situações de abuso doméstico. As indianas também correm riscos desproporcionais de gravidez indesejada e de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive alta incidência de HIV/AIDS. Um dos motivos é que os preservativos masculinos não funcionam em mais de 15% das vezes. Qual é a razão desse nível de falha tão elevado? De acordo com o Conselho Indiano de Pesquisa Médica, cerca de 60% dos indianos têm pênis pequeno demais para os preservativos fabricados, de acordo com os padrões da Organização Mundial da Saúde. Essa foi a conclusão de um estudo de 2 anos em que os cientistas mediram e fotografaram mais de 1.000 pênis de indianos. Os preservativos, declarou um dos pesquisadores, não são otimizados para a Índia. Com tantos e tais problemas, o que deve ser feito para melhorar a vida das mulheres indianas?
especialmente da maioria que vive em áreas rurais. O governo tentou ajudar, proibindo a concessão de dotes e a prática de abortos seletivos de sexo. Porém, essas leis simplesmente não pegaram. Também se promoveram numerosas iniciativas de natureza monetária em favor das mulheres indianas. Aí se incluem Apnibet Apnadam, Minha Filha, Meu Orgulho, projeto que paga às mulheres rurais para não abortar fetos femininos, bem como uma vasta indústria de microcrédito que concede empréstimos a pequenas empresas de mulheres, e um conjunto de programas filantrópicos lançados por verdadeira sopa de letras de organismos internacionais. O governo indiano também se comprometeu em garantir a pronta disponibilidade de preservativos menores. Infelizmente, quase todos esses projetos se mostraram complexos, custosos e, na melhor das hipóteses, de pouco sucesso. Enquanto isso, um tipo diferente de intervenção realmente parece estar ajudando. Essa alternativa, como a ultrassonografia, recorre à tecnologia, porém tem pouco a ver com as mulheres em si, e ainda menos com o ato de concepção. Tampouco é administrada pelo governo indiano, nem por instituições filantrópicas multinacionais. Com efeito, nem mesmo se destinava a ajudar alguém, ao menos não da maneira como normalmente se pensa em ajuda. Trata-se de nada mais que uma simples e antiga inovação empreendedora, denominada televisão. As emissoras de televisão estatais já existem há décadas, mas a má recepção e a falta de programas significavam simplesmente que não se tinham muitos motivos para assistir televisão. Porém, de uns tempos para cá, graças à queda acentuada nos preços do equipamento e da distribuição, grandes áreas da Índia se conectaram à difusão de TV a cabo e a satélite. Entre 2001 e 2006, cerca de 150 milhões de indianos receberam imagem a cabo pela primeira vez. Suas aldeias, de repente, passaram a vibrar com transmissões de esportes, novelas, noticiários e programas policiais, geradas em grandes cidades do país e do exterior. O fato é que a televisão proporcionou a muitos aldeões indianos a primeira boa noção do mundo exterior. Porém, nem todas as aldeias têm TV a cabo, e as que desfrutam desse recurso o receberam em diferentes épocas. Esse lançamento escalonado produziu exatamente o tipo de dados, um fascinante experimento natural que os economistas adoram explorar. Os economistas, no caso, foram um par de jovens americanos, Emily Oster e Robert Jensen. Ao medir as mudanças em diferentes aldeias com base em si, e quando cada aldeia passou a contar com a TV a cabo, os dois conseguiram destrinchar o efeito da televisão sobre as mulheres indianas. Para tanto, analisaram dados de uma pesquisa do governo abrangendo 2.700 famílias, a maioria de áreas rurais, em que se interrogaram mulheres de 15 anos ou mais sobre seus estilos de vida e relacionamentos familiares. As mulheres com acesso recente à TV a cabo se mostraram muito menos dispostas a tolerar maus tratos conjugais, muito menos propensas a admitir a preferência por filhos do sexo masculino e mais tendentes a conquistar a autonomia pessoal. A televisão, de alguma maneira, capacitava as mulheres muito mais que qualquer intervenção externa. O que provocou essas mudanças? Será que as mulheres das áreas rurais da Índia se tornaram mais independentes depois de ver imagens cosmopolitanas em seus televisores? Mulheres que hoje se vestem como querem, que cuidam do próprio dinheiro e que não mais são tratadas como propriedades nem como máquinas de fazer bebê? Ou será que os exemplos de fora simplesmente as deixaram com vergonha de admitir para um pesquisador do governo que são tão maltratadas?
Há bons motivos para ceticismo em relação a pesquisas pessoais. Constata-se, em geral, enorme abismo entre como as pessoas dizem que se comportam e como realmente se comportam. Em linguagem de economista, esses dois comportamentos são conhecidos como preferências declaradas e preferências reveladas. Além disso, quando não custa nada contar mentiras, como no caso de uma pequena pesquisa do governo como essa, é de esperar alta dose de mentira. As mentiras talvez sejam até subconscientes, com os participantes simplesmente dizendo o que supõem que os pesquisadores querem ouvir. Porém, quando se pode medir a preferência revelada ou o comportamento real, chega-se a algum lugar. E foi aqui que Oster e Jensen encontraram indícios convincentes de mudanças reais. As famílias rurais indianas que tinham TV a cabo passaram a apresentar taxas de natalidade inferiores às de famílias sem esse recurso. Num país como a Índia, taxa de natalidade mais baixa geralmente significa mais autonomia para as mulheres e menores riscos para a saúde. As famílias com televisão também se mostraram mais propensas a manter as filhas na escola, sugerindo que as meninas agora eram consideradas mais valiosas ou ao menos merecedoras de tratamento igualitário. Digno de nota é o fato de as taxas de matrícula de meninos continuarem as mesmas. Esses números objetivos tornaram mais confiáveis os dados da pesquisa. Parece que a TV a cabo realmente capacitou as mulheres da Índia rural a ponto de não mais tolerarem a violência doméstica. Ou talvez os maridos simplesmente estivessem muito ocupados assistindo a programas esportivos na televisão. À medida que avançava para a era moderna, o mundo se tornava cada vez mais populoso e em ritmo acelerado. Boa parte dessa expansão ocorreu em centros urbanos, como Londres, Paris, Nova York e Chicago. Só nos Estados Unidos, as cidades ganharam 30 milhões de residentes durante os séculos XIX, com metade desse ganho se concentrando nos últimos 20 anos. Porém, em consequência da movimentação desse enxame e de seus bens, surgiu um problema. O principal meio de transporte gerou carradas de efeitos colaterais adversos, o que os economistas denominam externalidades negativas, como congestionamentos de trânsito, altos custos de seguro e muito mais mortes em acidentes de trânsito. Colheitas que de início se destinavam às mesas das famílias foram desviadas para a produção de combustíveis, aumentando o preço dos alimentos e provocando escassez. Também se agravou a poluição atmosférica e se intensificaram as emissões tóxicas, ameaçando o meio ambiente e também a saúde das pessoas. Estamos falando do automóvel, não? Não estamos. Estamos falando do cavalo. O cavalo, versátil e poderoso ajudante da humanidade desde a mais remota antiguidade, passou a trabalhar de muitas maneiras à medida que se expandiam as cidades modernas, rebocando veículos urbanos sob trilhos, também conhecidos como bondes, puxando carruagens particulares, arrastando materiais de construção, descarregando navios e trens, e até movimentando as máquinas que produziam mobílias, cordas, cerveja e roupas. Se sua filha pequena aparecesse com alguma doença mais grave, o médico disparava para a sua casa, a cavalo. Quando irrompia um incêndio, os bombeiros partiam com suas bombas d'água, puxados a cavalo. Na virada do século XX, cerca de 200 mil cavalos viviam e trabalhavam na cidade de Nova York, ou um para cada 17 pessoas. Mas, infelizmente, como provocavam problemas. Carroças puxadas a cavalo provocavam terríveis engarrafamentos de trânsito, e quando um desses animais caía e não se levantava,
por fratura ou mal súbito, era condenado à morte na hora e no lugar, o que provocava retenções e demoras ainda maiores. Muitos donos de estábulos mantinham apólices de seguro de vida que, como precaução contra fraudes, especificavam que apenas terceiros praticassem a eutanásia. Isso significava esperar a chegada de um policial, de um veterinário ou de um representante da Sociedade de Proteção aos Animais. Mesmo a morte não significava o fim dos congestionamentos. O manejo de cavalos mortos era extremamente difícil, escreve Eric Morris, especialista em transportes. Portanto, a limpeza urbana geralmente esperava que as carcaças apodrecessem para só então esquartejá-las com mais facilidade e depois removê-las aos pedaços. O ruído provocado pelos vagões de ferro nos trilhos e pelas ferraduras no paralelepípedo era tão perturbador, dizia-se que provocava distúrbios nervosos generalizados, que algumas cidades até proibiam o tráfego de cavalos nas proximidades de hospitais e de outras áreas sensíveis. Era extremamente fácil ser atropelado por cavalos e carroças, nenhum dos quais era controlado com tanta facilidade quanto aparece no cinema. Mormente em pisos escorregadios e em áreas apinhadas. Em 1900, acidentes envolvendo cavalos provocaram a morte de 200 nova-iorquinos, ou 1 em cada 17 mil habitantes. Em 2007, 274 nova-iorquinos morreram em acidentes automobilísticos, ou 1 por 30 mil residentes. Isso significa que em Nova York, a probabilidade de morrer em acidentes com cavalos nos idos de 1900 era quase 2 vezes maior que a de perecer em desastres de automóveis hoje. Infelizmente, não há estatísticas sobre cocheiros ou cavaleiros bêbados, mas podemos presumir que os números eram assustadoramente elevados. Pior de tudo era o excremento. Em média, os cavalos geravam cerca de 11 quilos de esterco por dia. Com 200 mil cavalos, a produção de bosta chegava a quase 2,3 milhões de quilos por dia. Para onde ia tudo isso? Décadas antes, quando os cavalos eram muito menos numerosos nas cidades, o mercado de esterco funcionava bem. Os fazendeiros compravam toda a produção e a transportavam, a cavalo, evidentemente, para seus campos. Porém, com a explosão demográfica de equinos nas cidades, ocorreu maciça superoferta. Em qualquer terreno vago, as pilhas de esterco chegavam a mais de 18 metros. E aqueles montes de excremento se acumulavam nas cidades como montanhas de neve. No verão, o fedor era infernal. Quando chovia, uma lama espessa de estrume animal inundava as calçadas e não raro transbordava para os porões das casas. Hoje, ao admirar a velha Nova York, com suas fachadas de arenito pardo e suas escadas elegantes, erguendo-se do nível da rua até a porta de entrada, lembre-se de que o projeto arquitetônico foi imposto não pela estética, mas pela necessidade de que os moradores se erguessem acima do mar de esterco. Toda essa imundície era tremendamente insalubre. Pior de tudo, constituía solo fértil para bilhões de moscas que disseminavam epidemias e endemias mortais. Ratos e outras pragas proliferavam nas montanhas de estrume, onde se alimentavam de detritos não digeridos de aveia e de outras forragens, cujos preços subiam cada vez mais para o consumo humano, como resultado da demanda crescente para a alimentação das alimárias. Ninguém na época se preocupava com o aquecimento global, mas se já houvesse essa conscientização, o cavalo seria o inimigo público número 1, pois suas fezes emitem metano, poderoso gás do efeito estufa.
Em 1898, Nova York recepcionou a primeira Conferência Internacional de Planejamento Urbano. O principal item da agenda era o esterco equino, pois as grandes cidades de todo o mundo enfrentavam o principal problema. Mas não se encontrava solução. Afrontada pela crise, escreve Eric Morris, a Conferência sobre Planejamento Urbano declarou inúteis seus trabalhos e encerrou-se em 3 dias, não em 10, conforme programado. O mundo aparentemente chegara ao ponto em que suas maiores cidades não podiam sobreviver sem o cavalo, mas tampouco podiam sobreviver com ele. Eis, porém, que de repente o problema desapareceu. Não foi nem por ação governamental, nem por intervenção divina. Os habitantes da cidade não se ergueram em movimento coletivo de altruísmo ou de autocontenção, renunciando a todos os benefícios da energia cavalar. A crise foi resolvida pela inovação tecnológica. Não se tratou da invenção de cavalo com baixo teor de esterco menos poluente. O cavalo foi chutado para o meio-fio, pelo bonde elétrico e pelo automóvel, ambos notoriamente mais limpos e extremamente mais eficientes. O automóvel, mais barato de se manter e de se operar que o veículo puxado a cavalo, foi proclamado salvador do meio ambiente. Citadinos em todo o mundo voltaram a respirar profundamente, a encher os pulmões, sem mais torcer o nariz, retomando o rumo do progresso. No entanto, essa história infelizmente não termina aqui. As soluções que salvaram o século XX parecem ter posto em perigo o século XXI, pois o automóvel e o bonde elétrico geravam suas próprias externalidades negativas. As emissões de carbono, produzidas ao longo do século passado por mais de 1 bilhão de carros e centenas de hidrelétricas movidas a carvão, parecem ter aquecido a atmosfera terrestre. Da mesma maneira como a atividade equina um dia ameaçou pisotear nossa civilização, hoje se receia que a atividade humana produza os mesmos efeitos devastadores. Martin Weitzman, economista ambientalista de Harvard, argumenta que é de cerca de 5% a chance de que as temperaturas globais aumentem o suficiente para efetivamente destruir o planeta Terra tal como o conhecemos. Em alguns setores, na mídia, por exemplo, que nunca reconheceu possíveis apocalipses de que não gostava, o fatalismo é ainda mais forte. Essa tendência não é surpreendente. Quando a solução para determinado problema não está bem diante de seus olhos, é fácil presumir que não há solução. Porém, a história mostrou reiteradas vezes que pressupostos desse tipo, em geral, não são verdadeiros. Não estamos afirmando com isso que o mundo seja perfeito, nem que todo progresso é sempre bom. Mesmo ganhos sociais difusos inevitavelmente geram perdas para algumas pessoas. Eis porque o economista Joseph Schumpeter se referiu ao processo do capitalismo como destruição criativa. Porém, a humanidade tem grande capacidade de descobrir soluções tecnológicas para problemas aparentemente insolúveis, e provavelmente também será assim em relação ao aquecimento global. Não que o problema não seja potencialmente grande, só que a engenhosidade humana, quando movida a incentivos adequados, tende a ser maior. Ainda mais encorajador, as soluções tecnológicas em geral são muito mais simples e, portanto, mais baratas do que as Cassandras poderiam ter imaginado. Com efeito, no último capítulo deste livro, conheceremos um bando de engenheiros renegados que descobriram não uma, mas 3 soluções diferentes para o aquecimento global. Qualquer uma delas poderia ser comprada por menos que as vendas anuais de cavalos puros sangues da casa de leilões Keeneland, em Kentucky. A propósito, o valor do esterco de cavalo se recuperou, tanto que os proprietários de uma fazenda em Massachusetts recentemente chamaram a polícia
para impedir que um vizinho o levasse para suas terras. O acusado alegou que havia algum engano, pois recebera permissão do ex-proprietário da fazenda. Mas o atual dono não recuou, exigindo $600 pelo esterco. Quem era esse vizinho apaixonado por esterco? Ninguém menos que Martin Weitzman, o já citado economista que fez previsões sinistras sobre o aquecimento global. Congratulações, escreveu um colega para Weitzman quando a história chegou aos jornais. Quase todos os economistas que conheço são exportadores líquidos de bosta, e você, ao que parece, é importador líquido. A superação da crise do esterco de cavalo, as consequências não intencionais da TV a cabo, os perigos de andar bêbado. O que todas essas histórias, e qualquer uma delas, tem a ver com economia. Em vez de encarar essas histórias como economia, é melhor vê-las como exemplo de abordagem econômica. Essa expressão foi popularizada por Gary Becker, há muito tempo economista da Universidade de Chicago, que recebeu o Prêmio Nobel em 1992. No discurso que proferiu quando da premiação, ele explicou que a abordagem econômica não assume que os indivíduos são motivados exclusivamente por egoísmo ou ganho. Trata-se de um método de análise, não de uma premissa sobre determinadas motivações. O comportamento é determinado por um conjunto de valores e preferências muito mais rico. Becker começou sua carreira estudando temas que, sob o ponto de vista convencional, não eram pertinentes à economia: criminalidade e punição, vícios em drogas, alocação do tempo, custos e benefícios do casamento, criação de filhos e divórcio. A maioria dos colegas nem se aproximava desses temas. Durante muito tempo, ele se recorda, meu tipo de trabalho era ignorado ou fortemente rejeitado pela maioria dos principais economistas. Eu era considerado rebelde e talvez nem mesmo era visto como economista. Bem, se o que Gary Becker fazia não era de fato economia, também queremos fazer isso, que não é economia. Verdade seja dita, o que Becker fazia era efetivamente Freakonomics, casamento de abordagem econômica com curiosidade descomprometida e excêntrica, mas o termo ainda não havia sido cunhado. Em seu discurso na cerimônia de premiação, Becker sugeriu que a abordagem econômica não é matéria acadêmica, nem meio para explicar a economia, mas sim a decisão de observar e analisar o mundo de maneira um tanto diferente. É uma forma sistemática de descrever como as pessoas decidem e como mudam de opinião, como escolhem alguém a quem amar e com quem casar, e talvez alguém para odiar e até matar. Como, ao deparar com uma pilha de dinheiro, alguém a saqueará, a deixará intocada ou até a aumentará com o próprio dinheiro. Porque não raro se tem medo de alguma coisa e se anseia por outra, apenas um pouco diferente. Porque se pune certo tipo de comportamento e se recompensa outro semelhante. Como os economistas descrevem essas decisões? Em geral, começam acumulando dados em grandes quantidades que podem ter sido gerados de propósito ou talvez simplesmente deixados de lado por acaso. Um bom conjunto de dados em geral é muito útil para descrever o comportamento humano, desde que seja usado para responder às perguntas corretas. Nosso trabalho neste livro é levantar as questões de fato pertinentes. E esse enfoque nos permitirá descrever, por exemplo, como um oncologista, um terrorista ou um estudante universitário se comporta em determinada situação e por quê. Algumas pessoas talvez se sintam pouco à vontade em reduzir as veleidades e extravagâncias do comportamento a probabilidades numéricas frias. Quem quer ser considerado típico? Se, por exemplo, considerarmos todos os homens e mulheres do planeta, descobriremos que, em média, o ser humano típico tem um seio e um testículo.
No entanto, quantas pessoas se encaixam nessa descrição? Se seu ente querido morreu em acidente automobilístico provocado por embriaguez, será que você se sentirá mais confortável ao saber que andar bêbado é mais perigoso que dirigir bêbado? Se você for a jovem noiva indiana que foi brutalizada pelo marido, mitigaria a sua dor o conhecimento de que a TV a cabo atenuou a submissão e o servilismo da noiva indiana típica? Essas objeções são válidas e verdadeiras. Porém, embora toda regra tenha exceções, também é bom conhecer a norma. Em um mundo complexo, onde as pessoas podem ser atípicas de infinitas maneiras, é muito importante identificar padrões, e saber o que acontece, em média, é bom ponto de partida. Assim, agindo, blindamo-nos contra a tendência de desenvolver nosso raciocínio, nossas decisões diárias, nossas leis, nossa governança, com base em exceções e anomalias, em vez de com fundamento na realidade. Lance os olhos por um momento que seja aos meses do verão de 2001, que nos Estados Unidos vieram a ser conhecidos como o Verão do Tubarão. A mídia narrou histórias assustadoras de carnificinas devastadoras provocadas por tubarões. O principal exemplo foi a história de Jesse Arbogast, garoto de 8 anos, que brincava nas águas mornas e rasas de Pensacola, Flórida, quando um tubarão cabeça chata arrancou seu braço direito e dilacerou boa parte de sua coxa. A revista Time publicou reportagem de capa sobre os ataques de tubarões. Eis o lead do artigo principal. Os tubarões se aproximam em silêncio, sem aviso, e atacam de 3 maneiras. Atinge e corre, bate e morde, espreita e ataca. A investida atinge e corre é a mais comum. O tubarão pode confundir a sola do pé do nadador com um peixe pequeno e arrancá-la com uma mordida, antes de se dar conta de que o gosto e a consistência são diferentes. Ainda assustado? Alguém de bom senso jamais voltará a nadar em mar aberto. Mas quantos ataques de tubarão você imagina que aconteceram naquele ano? Dá um palpite. Depois reduza seu número à metade. Em seguida, divida-o de novo por 2, e assim sucessivas vezes. Durante todo o ano de 2001, em todo o mundo, ocorreram apenas 68 ataques de tubarão, dos quais apenas 4 foram fatais. Esses números, além de serem muito mais baixos do que sugere a histeria da imprensa, tampouco são mais altos que o dos anos anteriores, assim como não diferirão em muito das cifras dos anos vindouros. Entre 1995 e 2005, ocorreram em média 60,3 ataques de tubarão por ano em todo o mundo, com o máximo de 79 e o mínimo de 46. Em média, houve 5,9 vítimas fatais por ano, com o máximo de 11 e o mínimo de 3. Em outras palavras, a manchete típica durante o verão de 2001 também poderia ter sido: ataques de tubarão este ano estão próximos da média. No entanto, tamanha insipidez teria vendido muito menos jornais e revistas. Assim sendo, por um momento, em vez de pensar no pobre Jesse Arbogast e na tragédia com que se defrontaram ele e sua família, lembre-se do seguinte: num mundo com mais de 6 bilhões de pessoas, apenas 4 morreram em 2001 em consequência de ataques de tubarão. Provavelmente mais pessoas morrem a cada ano atropeladas por vans de emissoras de televisão. Os elefantes, enquanto isso, matam pelo menos 200 pessoas por ano. Então por que não nos apavoramos com a possibilidade de ataques de elefantes? Provavelmente porque a maioria das vítimas vive em lugares distantes dos centros da mídia mundial. Também é possível que a resposta tenha algo a ver com nossas percepções sob a influência do cinema. Elefantes amistosos e brincalhões são lugar comum em filmes infantis, enquanto que os tubarões são sempre tipificados como vilões.
Se os tubarões pudessem ingressar em juízo, eles de certo processariam o filme Tubarão. No entanto, o pavor de tubarões foi tão implacável naquele verão de 2001 que só se atenuou com os ataques terroristas do 11 de setembro contra o World Trade Center e o Pentágono. Quase 3.000 pessoas morreram naquele dia, cerca de 2.500 a mais que as vítimas fatais de tubarão desde os primeiros registros em fins do século XVI. Logo, não obstante as deficiências, raciocinar em termos de típico tem suas vantagens. Portanto, neste livro, empenhamo-nos em contar histórias baseadas em dados acumulados, em vez de em situações individuais, em anomalias conspícuas, em opiniões pessoais, em explosões emocionais ou em ensinamentos morais. Haverá quem argumente que as estatísticas podem ser manipuladas para provar qualquer coisa, para defender causas indefensáveis ou justificar pequenas mentiras. Porém, a abordagem econômica almeja o oposto: tratar de determinado tema sem medo nem favor, deixando que os números falem a verdade. Não favorecemos este ou aquele lado. A difusão da televisão na Índia, por exemplo, representou ajuda substancial para as mulheres das áreas rurais. Isso não significa que aceitamos o poder da televisão como algo inequivocamente positivo. Ao ler o capítulo 3, você verá que o surgimento da televisão nos Estados Unidos provocou mudanças sociais devastadoras. A abordagem econômica não tem por objetivo descrever o mundo como queremos que seja, como receamos que esteja ficando ou como pedimos a Deus que venha a ser, mas sim para explicar o mundo tal como realmente é. Todos nós desejamos consertar ou mudar o mundo de uma ou de outra maneira, mas para transformar o mundo, primeiro é preciso compreendê-lo. No momento em que escrevemos essa página, o mundo está mais ou menos há um ano mergulhado em crise financeira, que começou com a farra das hipotecas subprime nos Estados Unidos e se alastrou como doença extremamente contagiosa por todo o planeta. Centenas, se não milhares de livros serão publicados sobre o tema. Esse não é um deles. Por quê? Principalmente porque a macroeconomia, com sua profusão de partes complexas, em movimentos e em interação, não é simplesmente a nossa praia. Depois dos acontecimentos recentes, seria de indagar se a macroeconomia é domínio de algum economista. Quase todos os economistas de projeção pública são apresentados como oráculos, capazes de prever, com convicção aliciante, os rumos do mercado de ações, ou da inflação, ou das taxas de juros. Porém, como temos visto nos últimos tempos, essas previsões em geral são imprestáveis. Os economistas já têm muita dificuldade em explicar o passado, que dirá em prever o futuro. Eles ainda estão discutindo se as manobras políticas de Franklin Delano Roosevelt fomentaram ou amainaram a Grande Depressão. E, evidentemente, os economistas não estão sozinhos. Parece ser inerente à condição humana acreditar em nossas próprias capacidades preditivas e, da mesma maneira, esquecer como foram falhas nossas previsões no passado. Portanto, não temos praticamente nada a dizer neste livro sobre o que as pessoas geralmente consideram economia. Nossa melhor defesa, por mais frágil que seja, é que os tópicos sobre os quais efetivamente escrevemos, embora não se relacionem diretamente com economia, podem oferecer alguns insights sobre o comportamento humano real. Acredite ou não, quando se compreendem os incentivos que levam um professor de ensino fundamental e médio ou um lutador de sumô a ludibriar, também se compreende como a bolha das hipotecas subprime inflou e estourou. As histórias deste livro se desenvolvem em muitos contextos, dos ascéticos e assépticos corredores da academia até as mais repulsivas e sinistras esquinas. Muitas se baseiam em pesquisas acadêmicas recentes de Levi,
Outras foram inspiradas por colegas economistas, assim como por engenheiros e astrofísicos, assassinos psicóticos e médicos de unidades de emergência, historiadores amadores e neurocientistas transgêneros. A maioria das histórias se enquadra em uma ou duas categorias: coisas que você sempre achou que sabia, mas não sabia, e coisas que você nunca soube que queria saber, mas quer. Muitas de nossas descobertas talvez não sejam assim tão úteis e nem mesmo conclusivas, mas tudo bem. Estamos tentando começar uma conversa. Nosso propósito não é ter a palavra final. Isso significa que você talvez encontre algumas coisas nas páginas seguintes sobre as quais debater e argumentar. Na verdade, ficaremos desapontados se assim não for.